Aí, galera, de novo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre concentração, novamente, né? Pegando um link da aula passada aí, onde eu vou trabalhar um pouquinho sobre a ideia da concentração das soluções, mais a parte mecânica, matemática do processo, como que se dá, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, lembrando um pouquinho sobre densidade, né? Divisão de concentração comum, concentração no caso molar, né? Concentração em relação à mistura e diluição, beleza? Bora lá então? Então assim, nós temos uma ideia aqui das concentrações, né? Lembrar um pouquinho como que é o conceito de soluções, né? Não esquecer disso. Toda solução, ela é uma relação entre o soluto e o solvente. Então a concentração depende muito do soluto, que é a massa, o número de mols ou volume no caso, que vai ser analisada então a amostra. Volume no caso seria então a solução propriamente dita, já está pronta lá para você então, né, fazer ou misturar. O exemplo clássico de uma solução a ser aplicada no nosso cotidiano seria assim, pegar por exemplo tinta, vai pintar um ambiente, você pega então uma tinta acrílica, dilui em água, quer dizer, a tinta acrílica ela já está concentrada num volume, a água seria o solvente, então vai dar uma certa concentração. Quando você está misturando a água no meio então da tinta, você está diluindo o seu efeito. Consequentemente, você diminui a sua concentração. A ideia de concentração, nesse momento, a ideia de força. Né? Então, tipo assim, você tem lá soro fisiológico 0,9%. Ele está diluído. Você tem soro fisiológico 4%. Ele está concentrado. Então, mas 4% é muito pouco. Tá, então outra análise. Pensa assim, cerveja 4%, uísque 47% de teor alcoólico. Quer dizer, 47% de teor alcoólico é muito em relação a 4% que é a cerveja, não é isso? Então, exemplo, aqui temos o soro fisiológico que eu falei para vocês. Temos em cada 100 gramas, no caso, né, 9 gramas de cloreto de sódio, que a gente usa muito isso aqui, né, como soro fisiológico para o nariz, ou até mesmo aí nos hospitais como soro fisiológico intravenoso, outras ideias interessantes, né? Então, olha só, outros exemplos aqui. Usamos muito uma ideia de unidade matemática como 10 a 3 miligramas, quer dizer, uma coisa muito pequena, mas um efeito químico muito grande, né? Exemplo, tem lá um remédio, né, Tilenol, 750 miligramas, ele não chega a 1 grama de massa. Por que 1 grama de massa? Porque 1 grama é muito pequena em relação a miligramas, que é mais pequeno do que grama, não é isso? Então, olha só, 1 quilograma é 10 a terceira gramas, e miligrama é 10 a menos 3 gramas, que é 10 a menos 6 quilogramas. Então, são das matemáticas que tem que ser lembrado aqui, porque a gente fala do micro ao macro, né, no meio, então, de concentrações. Né? Então, das de volume, muito interessante também, litro, né, mililitros, que seriam ml, decímetro cúbico, né, metro cúbico seria, então, da de volume 10 na terceira litros, ou, no caso, 1000 litros, né, mililitro, então, centímetro cúbico seria, então, 10 a menos 3 litros. E esse centímetro cúbico aqui é o que a gente analisa muito hoje no nosso cotidiano, se for ministrar um remédio em gotas, mais ou menos 20 gotas aí, você teria, então, 1 ml, que seria, então, praticamente 20 gotas de um certo remédio, para 1 ml no caso de volume. Né? Então, com isso, então, nós temos mais concentrações aqui. Exemplos, no caso, da concentração comum, seria uma relação praticamente da massa em relação ao volume. Essa ideia da concentração comum aqui, que é o nosso C maior, ele traz uma relação muito próxima à densidade, porque densidade é massa por volume. Então, concentração também é massa pelo volume. Né? Na expressão temos aqui, então, concentração comum, massa pelo volume. Se eu substituir a concentração aqui pelo D, densidade, massa pelo volume aqui. A expressão que é dada depende da unidade que a gente tem. Se eu estou usando no caso aqui a massa em gramas, vai ser gramas. Se eu estou dando volume no caso em litros, litros. Se eu estou no caso a massa em gramas e o volume no caso centímetro cúbico, a minha expressão vai ser gramas por centímetro cúbico. Então depende da massa e do volume que eu vou ter aqui. Né? Na ideia então, temos aqui um exemplo clássico. Uma solução de NaOH, soda cáustica, apresenta então 200 miligramas dessa base, num volume de 400 ml de solução. Qual a sua concentração? Pega então 200 gramas, e 200 miligramas, que seria 0,2 gramas, convertendo no caso, a expressão é gramas por litro, e aqui é miligramas, então tem que fazer a conversão da unidade. E 400 ml seria então 0,4 litros. Dividindo 0,2 gramas por 0,4 litros, deu 0,5 gramas por litro então de solução. Ou seja, eu não posso trabalhar com a mesma unidade, lembrar que miligramas e ml não são a mesma unidade que gramas e litros. Então, sempre fazer conversão se for pedido, se for o caso. Muito bem.
Na próxima, então, ideia da concentração, temos o título, ou porcentagem massa, que é o que usa-se muito no nosso cotidiano aí. A porcentagem massa. Então, o que é esse título? É a razão entre a massa em gramas do soluto e a massa em gramas da solução, né? Então, temos aqui uma relação do título, que é o M1, sobre M, ou seja, no caso, a nossa massa do soluto, em relação à massa da solução, que é expressa em baixa, ou seja, é o nosso M1 mais M2, né? Porque a solução é a união dos dois, né? Então, automaticamente, ele vai somar o soluto com o solvente aqui para dar, no caso, o nosso título. Com isso, então, dá uma razão, então, em unidades de porcentagem, ou até mesmo, no caso, em massas e volumes, conforme a gente vai trabalhar aí. Ainda, temos muito porcentagem, que eu falei para vocês, né? Teor percentual, né? Que se usa como resposta. Temos aqui, então, uma situação, né? Um exemplo. Fala o seguinte: foram dissolvidas 80 gramas de NaCl entre as 20 gramas de água. A água seria o nosso solvente, 80 gramas, então, seria o nosso soluto, né? O NaCl. Qual o título da solução? Vejam só, a massa é 80 gramas, mas a massa do solvente é 320 gramas. Se eu somar para dar a solução 320 gramas mais 80 gramas, eu vou ter 400 gramas da solução. E então nós falamos antes que o nosso título era a divisão da massa pela massa da solução, então 80 dividido por 80 mais 320, que deu 80 dividido por 400, que deu 0,2. Nossa resposta aqui, né? Ou, como algumas situações, 20% que a gente tem aqui. Lembre-se, título, no caso, é muito utilizado para o nosso cotidiano. Como antes eu falei para vocês, uma amostra de soro fisiológico, 0,9%. O que é 0,9% em massa? 0,9 gramas, até pode ser, como às vezes pode também ser 9 gramas em relação à porcentagem. Então, depende, no caso, muito da solução que a gente está trabalhando, né? Concentração, seguindo, título em volume. Pega as mesmas relações, né? Porém, o que interfere é o litro ou mililitro do soluto, né? E o volume, no caso, também, litro e mililitro. Então, depende muito da amostra em ser analisada. Não muda nada do título em relação à massa, né? Apenas, no caso, a resposta final lá, que você vai ter que trabalhar. Temos até aqui, né, uma relação porcentagem de volume por 100. Né? Então, quer dizer, não muda muito a relação do título em massa para o título em solução. Então, o título em volume é usado para expressar a graduação alcoólica das bebidas. Por exemplo, 38 GL. O que é o GL? Gay-Lussac, unidade, no caso, física-química. Quer dizer, 38% no caso é o teor daquela amostra. Usando muito hoje, né, em álcoois aí, nessa questão da pandemia, nós temos a questão do álcool 70. O que é o álcool 70? 70% é 70 GL. Gay-Lussac quer dizer 70% como unidade, no caso, então, física-química. Né? Com isso, então, nós temos aqui exemplo dessa aplicação. Bebida alcoólica, então, que apresenta 25% de etanol, álcool etílico, no caso. Qual o volume em ml de etanol encontrado em 2 litros dessa bebida? Então, a solução tem título de 25%, seria 0,25 em volume de 2 litros. Então, com isso, nós pegamos, então, o nosso volume, título, V, 0,25 vezes 2, deu 0,5 litros, ou seja, 500 ml de etanol que a gente tem, no caso, em 2 litros, no caso, então, dessa bebida aí. Ou seja, tem bastante, até um volume razoável aí, no caso de álcool. É uma graduação bastante interessante. E o efeito, no caso, se você for consumir, bastante interessante também, porque a dose, quanto maior a dose de etanol, na graduação alcoólica, maior, no caso, o efeito químico que tem sobre, no caso, a anatomia humana, né? Então, a resposta seria, então, 0,5 litros, ok? Então, concentrações onde envolve molaridade. Temos a ideia, então, é a razão entre número de mols em relação ao volume da solução. Nessa ideia, então, temos aqui, né, nossa molaridade, que é o nosso Mzinho aqui, pelo N e pelo V. O N é o mol e o V é o volume. Então, nossa grandeza é mol por litro ou M maiúsculo, que é a ideia do molar aqui em expressão. Tá? Então, temos aqui, exemplo, uma solução de ácido sulfúrico contém 0,75, então, mols desse ácido em um volume de 2.500 centímetros cúbicos. 2.500 centímetros cúbicos seria 2.500 ml, ou 2,5 litros. Então, 0,75 mol, né,
volume 2.500 ml, 2,5 litros, como eu falei para vocês. Então, com isso, nosso caso, temos então a relação do mol pelo volume, 0,3 mol por litro, deu a consideração desse ácido naquele volume que nós temos aqui, 0,3 mol. Exemplo de ácido sulfúrico, muito usado então em baterias de carros aí, né, ou até mesmo para fins de produção de alguns fertilizantes. Então, com isso temos aqui outra ideia de relações entre concentração e temperatura. Olha só, concentração, massa pelo volume. Temperatura, ou título no caso, seria massa em relação à massa, M1 mais M2. Lembra que a massa é a massa mais, no caso, a solução, né? Então seria essa ideia da solução aqui. Então, com isso, o que acontece? Dividindo-se concentração por título, resulta então automaticamente na densidade, né? Densidade no caso da amostragem. Então, concentração por título dá a relação da densidade de uma mistura, tá? Que é o mesmo princípio que a gente tem. Observações. A concentração sempre deve ser expressa em gramas por litro. Se a densidade também está então expressa em gramas por litro, a relação resultará então concentração, título vezes densidade. Se a densidade então está expressa em gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, então a relação resultará então em concentração, título vezes 1000, vezes densidade, tá? Da amostragem, né? Lembrando que essa ideia do título, da concentração, é uma relação que envolve lá nas misturas, né? Então, olha só, relações entre concentração, título e molaridade. Concentração, massa pelo volume. Título, massa, M1, solução. E aí temos então a nossa molaridade, que é o Mzão aqui, ó. Mol em relação ao volume. Juntando tudo isso aqui, o que vai acontecer? Temos o mol, que é massa em relação à molaridade, que vai resultar então, no caso, da massa do soluto, massa molar do soluto. E temos então aqui mol em relação ao volume, massa em relação ao volume molar, concentração em relação à molaridade, título vezes 1000 vezes a densidade em relação à molaridade, né? Com isso, então, temos aqui um exemplo. Fica mais clássico um exemplo que a fórmula. Então, vejam só. Uma solução de ácido clorídrico contém 36,5% em massa do ácido e densidade de 1,2 gramas por ml. Qual a sua molaridade? Então, o título é 36,5%. Então, isso vai dar 0,365 no caso. Densidade, 1,2 gramas por ml. A molaridade, então, vai ser o título vezes 1000, vezes a densidade dividido pela molaridade. Então, com isso, 0,365 vezes 1000, vezes 1,2 dividido por 36,5. Nossa resposta, então, deu 12 mol, ou 12 molar. Ou mol por litro, no caso, como, né, unidade matemática, a gente usa bastante mol por litro. Ok? Então, com isso, nas diluições, o que acontece? Você vai juntar tudo que a gente tem. Nós pegamos, então, a ideia da concentração comum, né, e vamos misturar tudo, tornar fraco. Então, diluir quer dizer, uma solução é adicionar solvente. Em geral, água, mantendo, então, quantidade de soluto constante. Lembra que a temperatura aqui também influencia muito, né, com que o solvente ele interage com o meio soluto. Não esqueçam disso. Então, com isso, na diluição, temos aqui a solução 1, uma certa molaridade, em relação ao seu volume. Temos, então, no caso aqui, mais água e a solução 2. Então, se eu tenho essa amostragem aqui, numa certa concentração, e adiciono água, vai formar uma solução mais fraca, né? Com isso, então, o que acontece? Vou ter a nossa molaridade, no caso, M', N1 e V', no caso aí. Então, automaticamente, quando eu adicionei a água, eu enfraqueci, no caso, a minha solução. Tornei ela mais fraca, consequentemente, vou ter novo número de mols em relação à minha parte, então, molar. Não é isso? Então, com isso, na diluição, eu uni essa com essa aqui para formar, então, uma nova amostragem aqui matemática. Né? Então, com isso, temos aqui um exemplo, né, onde temos, então, foram adicionados 750 ml de água destilada em 250 ml de uma solução de ácido clorídrico, de 0,3 de concentração. Qual a sua molaridade, então, da solução? Então, automaticamente, o que aconteceu? Substitui os valores, no caso, matemáticos. Resolvendo a parte matemática, seguimos, então, a 0,125 molar. Lógico, se eu estou analisando o volume de água aqui, que foi adicionado, bem superior à amostragem que eu tinha, é natural que desse 0,5 mol aqui, tá? Automaticamente, no caso, então, eu tenho uma concentração menor aqui. Beleza, galera? Para isso aqui, então,
tá bom? As concentrações aí, né? Espero que vocês tenham aí feito. E revisem bem o material de vocês, tem bastante exercício lá. Abraço!